Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. O CrossFit está completando 25 anos de criação. O método que conquistou academias de todo o mundo foi idealizado pelo ex-ginasta Greg Glassman, nos Estados Unidos. Em um artigo publicado em 2016, ele diz que o CrossFit tem como base movimentos funcionais constantemente variados, de alta intensidade, e que a chave para um treino efetivo é a tríplice carga, distância e velocidade. Mas será que de lá para cá, com tantos adeptos pelo mundo, o CrossFit se manteve o mesmo? E o que explica o sucesso dessa modalidade? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Mais um programa vindo para o ar, nesse início de ano maravilhoso. E acho que é sempre bom a gente conversar um pouco, não só trazer novidades, né? A gente sempre tenta aqui esclarecer e trazer novidades, mas fazer com que a gente entenda, às vezes, essa onda e a vida de uma nova atividade que surge, né? Às vezes a gente acha, tanta coisa aparece, a gente acha que é muito recente, mas são coisas transformadas, são adaptações, e entender um pouquinho do caminho, da história de determinadas atividades, eu acho que a gente consegue colher o melhor dela, né? Então sempre é adaptar para o que a gente precisa e não fica aquela coisa, né, Bruna, do só achamos isso ou achamos aquilo, né? Então a gente olhar e analisar os anos que se passam dentro dessas atividades é muito bacana porque traz clareza para a gente sobre tudo. Quem vai trazer muita clareza na nossa conversa hoje aqui é o nosso convidado, super especialista no assunto, Vander Ribeiro, profissional de educação física, praticante de CrossFit desde 2011, tem se especializado na modalidade desde então, com unidades próprias aqui em São Paulo. Vander, um prazer enorme te receber aqui no programa. Olá, obrigado pelo convite aí, olá ouvintes, super feliz de estar aqui e espero ajudá-los aí, esclarecer todas as dúvidas, ou as possíveis, pelo menos. A gente sempre traz aqui no programa, Vander, como a Camila falou, explicações, né, definições dos conceitos daquilo que às vezes a gente acha que já sabe o que é e, na verdade, interpretou de maneira errada. Então, para a gente começar a nossa conversa já com uma base bem esclarecida, o que é o CrossFit? O que define o CrossFit? Como você falou, o treinador foi o Greg Glassman, lá nos meados do ano 2000, foi quando ele começou a divulgar isso num site, que divulga até hoje, até, por sinal. E aí ele começou a postar os treinos que ele fazia. E aí a base do CrossFit foi isso mesmo que você colocou no começo, que são movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Aí movimentos funcionais a gente pode entender por sentar, puxar, empurrar, correr, saltar, lançar. São exercícios de grande complexidade, né? Que envolve múltiplas articulações ao mesmo tempo. Constantemente variado, eu gosto de sempre explicar que é diferente daquele treino convencional de musculação, que você vai na academia, o treino A, o treino B, o treino C. Os treinos de CrossFit, eles não se repetem. Então, o treino da segunda é diferente da terça, da quarta, da quinta, que é diferente da sexta, do sábado de novo. Mas a gente não pode confundir de que ele ser constantemente variado, ele é aleatório, que ele não é aleatório, ele só é constantemente variado. E feito em alta intensidade, eu também costumo sempre me basear que a gente vai levar o primeiro princípio aí do treinamento desportivo, individualidade biológica. Porque embora todo mundo ache que para treinar CrossFit você precisa ter um grande preparo físico, não precisa disso, né? Alta intensidade para o Vander pode ser com 100 quilos, para a Camila pode ser com 50 e para a Bruna, que está chegando agora, por exemplo, pode ser com 10 quilos. E a gente sempre respeita isso em toda a programação, em toda a aula.
E, na verdade, né, Wander, eu acho que é sempre importante, porque o CrossFit teve um boom mesmo, né? Acho que você pode até falar um pouquinho para a gente do período que foi, e a gente sabe que várias modalidades passam por isso no mundo e dentro do nosso país, e nosso país também é tão grande que tem até as partes mais regionais, né? Como o beach tênis, o beach tênis, a própria corrida, a gente percebe vários esportes e o CrossFit foi um deles. E é importante você falar isso da individualidade biológica, da intensidade, porque a gente vê muitas pessoas que não são jovens e que começam a fazer CrossFit já na fase adulta, e quando a gente consegue realmente conciliar isso, né, para a realidade da pessoa, para tirar aquela coisa, sempre que as pessoas falam, CrossFit machuca muito, né, o beach tênis você vai machucar o ombro, e eu gosto sempre de falar, né, que nada machuca mais do que o sedentarismo e o sofá, né, então, acho que isso da idade também, os coaches, né, como são chamados, acho que dentro do CrossFit, eles devem ser muito bem preparados para dosar essa individualidade e essa intensidade, né, das pessoas, e isso sempre teve dentro da filosofia do CrossFit, não é mesmo? Sim. Até hoje. Sim. Aqui. Bem, Camila, o boom do CrossFit existiu mesmo, não teve jeito, foi uma febre. Eu lembro que lá em 2013, quando eu abri minha primeira academia de CrossFit, primeiro box, assim como é conhecido, né? Todo mundo falou, mas você não acha de que isso vai passar, porque é uma atividade da moda, acho que tudo isso. E eu sempre respondi que eu não achava que iria passar, porque assim, antigamente, antes do CrossFit, vamos colocar, as pessoas que não gostavam de levantar peso, que não gostavam de musculação, elas teriam, teoricamente, duas alternativas. Ou partiria para assessoria de corrida, ou iam para artes marciais. Só que mesmo assim, quando você vai para essas duas atividades, você não faz nenhuma delas, teoricamente, levantando peso, né? Então, quando as pessoas chegaram no CrossFit, elas viram que era possível você levantar peso, fazer exercícios com peso, porque a musculação é isso, né? Mas é óbvio que não está falando de máquina, e você executa isso fora do ambiente de musculação, é aquela coisa que todo mundo acha chato, muitos achavam chatos. Então, eu acho que o CrossFit abraçou muita gente aí. E essa frase que você falou, até engraçado, Camila, que quem mata mais de todos, quem machuca mais do que todos é o sedentarismo, é uma frase muito conhecida do Greg Glassman até, tá? Ele sempre fala isso, que o CrossFit é um bote salva-vidas. Mas eu, como sou profissional da educação física, eu nem acho que é só o CrossFit, eu acho que qualquer atividade. Por isso que tem que tomar cuidado quando a gente fala de qualquer atividade para qualquer praticante, né? Então o CrossFit deu esse boom, e eu acho que foi isso que ele abraçou muitas pessoas, Camila. Que você consegue treinar, fazer treino de força, você consegue aumentar a massa muscular treinando CrossFit? Consegue. Óbvio, depende da intensidade. E outra coisa que melhorou muito foi justamente como os treinadores abraçaram isso. Porque antigamente, quando eu comecei a treinar CrossFit, vou ser muito sincero para você, a primeira vez que eu vi CrossFit eu odiei, tá? Eu não gostei. Porque não tinha esse controle. E aí, como no Brasil ele chegou, nós no Brasil temos que ser profissionais de educação física para trabalhar com isso. E muitos profissionais parece que esqueceram tudo que aprenderam na faculdade e abraçaram a ideia do CrossFit chegando aqui. E mesmo o CrossFit mudou muito, justamente por isso. Porque todo mundo entendeu de que existe dois tipos de CrossFit, Camila. O CrossFit, que você quer ser atleta de CrossFit e vai treinar para isso, que é um caminho árduo, duro para qualquer atleta, ou o praticante de CrossFit. Então, eu lembro que muitas pessoas me perguntavam, Wander, mas por que você tem que andar com a mão fazendo handstand walk? Eu falava, porque numa prova de CrossFit pode ser que você tenha isso. Mas eu já entendia de que nem todo mundo precisa fazer aquilo. Então, essa é outra coisa do CrossFit, ele é 100% escalonável. Você pode treinar o maior atleta de CrossFit, que ele vai ter que andar com a mão, ou vai ter que fazer aquele handstand push-up, que é a flexão na parada de mão lá. Se a minha avó chegar, ela não precisa aprender aquilo. Ela vai fazer o movimento de empurrar com um dumbbell aqui, ó, que é simples, como se fosse uma musculação normal. Se você nunca praticou CrossFit, provavelmente tem um amigo, alguém da família que se aventura nos boxes espalhados por todo o país,
O Band News Informa está discutindo as adaptações desse esporte ao longo do tempo com o profissional de educação física Vander Ribeiro. Minha pergunta é justamente essa, Vander, se ao longo desses 25 anos o CrossFit passou por adaptações e se foram iguais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem essa pegada regional ou não? A gente manteve os conceitos básicos? O CrossFit mundial, praticamente, ele vai em torno do que a gente chama da nossa Copa do Mundo, que é o CrossFit Games, que é quando todo mundo para assistir. E o CrossFit, ele tem uma coisa que é muito legal, que é uma competição online também, que acontece todo ano, que acontece no meio ali, entre fevereiro e março, chamado Open, que é o primeiro estágio do CrossFit Games. Então, eles lançam esses workouts, já foram 4 semanas, já foram 3 semanas, já foram 5, depende do ano, cada ano eles mudam isso, e o mundo inteiro consegue fazer esses workouts e postar o seu resultado. É a parte ali competitiva do CrossFit. Ao mesmo tempo, é a parte onde fortalece muito a comunidade, porque todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Então, eu particularmente acho muito legal isso, mas também tem algumas ressalvas. Entrou, por exemplo, num lugar para treinar em dezembro. Aí, imagina esse cara já chegar em fevereiro e participar de uma primeira competição. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, é como eu falei, uma coisa que eu tenho que deixar aqui bem claro também, não é porque todo mundo leva o nome CrossFit, ou alguém não é mais afiliado, usa o nome Functional Fitness, que é meio que está na moda usar esse nome também, não é porque as pessoas defendem isso que todo mundo tem o mesmo tipo de trabalho. O CrossFit foi muito mal visto, foi justamente também por isso, tá? Porque nem todo mundo trabalha do mesmo jeito. E é óbvio, assim como qualquer profissão, tem os caras que quando eu olhava o treino, eu olhava e falava, é impossível de que isso vai dar certo, é impossível de que isso não vai machucar ninguém. Então, embora seja uma metodologia, nem todo mundo aplica como deve. E nem todo mundo respeita esses princípios também. Então, isso faz total diferença. Agora, sobre falar que se o Brasil leva uma onda de outros lugares, a única onda é o CrossFit Games, porque é o primeiro estágio da competição, que é feita no começo do ano. E o mundo inteiro executa isso. Então, tudo gira em torno disso. Você já teve vontade de experimentar o CrossFit, mas nunca teve coragem? Pois essa edição do Band News Informa pode te ajudar a dar o pontapé inicial para perder esse medo. A gente está conversando sobre a evolução do CrossFit com o profissional de educação física, Vander Ribeiro. E agora, Vander, a gente está vendo a chegada de um esporte que é como se misturasse corrida e o CrossFit, né? Eu tô falando do Hyrox, uma modalidade criada na Alemanha que trabalha força, resistência, potência, agilidade. Quem vai contar um pouco mais pra gente é o Éder Costa, que tem uma academia de Hyrox. Fala galera, meu nome é Éder Costa, sou um dos sócios proprietários da NXT House, nós somos os pioneiros do Hyrox aqui no Brasil. E falando um pouquinho de Hyrox, que é uma modalidade onde tem como base corrida, né? Porque a prova em específico ela tem 8 km de corrida intercalado com 8 elementos funcionais, né? Exercícios variados com demandas variadas. Modalidade que surgiu na Alemanha, onde realmente quis pegar aquele nicho de atletas que são corredores, mas que desafiam com exercícios sem complexidade. Qualquer pessoa é capaz de fazer esses exercícios, mas exige sim uma demanda esportiva, de performance. Então esse esporte realmente está muito disseminado na Europa. O seu evento é chamado de Hyrox Race, que é uma corrida de 8 km intercalado com 8 elementos funcionais. Dentro dessa corrida existe um circuito anual, em que você consegue algumas classificações para uma segunda etapa, que é o Mundial, e por último, uma última classificação para uma etapa elite, onde vão os 15 melhores atletas do mundo. Né? Então tem todo um circuito, realmente é para todos esses eventos, qualquer pessoa pode participar. Se você quiser participar de, 10, 12 corridas por ano, você pode participar, você não precisa ter classificação. É uma corrida de rua, né? Dá o mesmo critério. E está chegando no Brasil, agora no final do primeiro trimestre para o começo do segundo, vai ter aqui a primeira corrida. Valeu, um forte abraço. Vander, a Camila sempre fala aqui no programa dos corredores que tem meio que uma aversão, digamos assim,
a musculação, a entrar na academia, fazer um fortalecimento. E essa modalidade que está chegando parece que pode ser uma opção para essas pessoas misturarem justamente a corrida e o fortalecimento, que tem que andar juntos, né? Na verdade, é que a Hyrox, ela vai ser justamente uma corrida fitness, né? Então, assim, eu ainda, embora eu sou amigão do Felipe, dos meninos da Next House aí, eu ainda não fui lá conhecer, entender como que é a programação. Mas Hyrox é a corrida fitness mesmo que eles chamam. Eles chamam a corrida do fitness, é essa, que são 8 quilômetros, dividido cada trecho em 1 quilômetro de corrida, e você termina esse 1 quilômetro, você tem que fazer uma estação funcional, que é o que eles chamam. Então, por exemplo, eu corri 1 quilômetro, a primeira estação é o ski erg. Faço lá 1.000 metros de ski erg. Eu terminei isso, eu corro mais 1 quilômetro, volto, sled push, que é você empurrar o sled, né, por 50 metros. Aí você corre 1 quilômetro de novo, aí você vai puxar esse sled. E as cargas são diferentes aí, dependendo de qual modalidade você vai fazer desse sled. É pesado, tá? 50 metros a gente fala, não é nada, mas é pesado. E essas 8 estações você vai fazendo isso, uma a cada quilômetro você tem uma estação fitness, e são 8 partes. Então, assim, o Hyrox, a base é a corrida, tá? Não tem outro jeito. Mas é óbvio de que se você deve praticar numa academia de Hyrox, você não vai correr todos os dias. Eles devem colocar algum treino intervalado, um treino mais longo, um treino para que você faça o sled, saia cansado, aumente o seu pace. Mas a ideia do Hyrox é justamente como se fosse uma corrida de rua, tá? Ô, Wander, mas eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque não tem nada a ver com a Bravos Race, por exemplo, que eu nem sei, que é um campeonato que tem em São Paulo, que você tem uma corrida e você tem umas estações. Essa do Hyrox, eles são pré-determinadas, essas 8 estações, é isso? São sempre as mesmas, Camila. É esse mesmo circuito, e também a diferença é que Hyrox, ele é feito em corrida indoor. É sempre dentro de algum lugar, não é outdoor. Mas aí é em pista, indoor ou é esteira? Não, pista. Ou é pista ou eles fazem o circuito, né? E qual que é a ideia deles? É justamente que você tenha igualzinho o maratona, Camila. Eu fui disputar o Hyrox São Paulo, eu fiz em tanto tempo. Eu fui disputar o Hyrox no México, eu fiz em tanto tempo. Então você vai tentar bater o seu tempo. Essa é a ideia deles. Mas são sempre as mesmas estações. Diferente do CrossFit, que você tem que estar meio que preparado para tudo, e competições de CrossFit é meio aleatório, né? Você pode chegar numa competição, tenha que fazer uma maratona de remo, assim como já teve, mas não quer dizer que você vai em todas as provas, vai ter que fazer maratona de remo. Então, o CrossFit é justamente assim, você tem que estar preparado para tudo. O Hyrox é pré-determinado. E tem uma coisa, né, Wander, que eu acho importante a gente falar para as pessoas, é moda, é isso, aquilo, mas é um ajuste, né? Eu dou sempre um exemplo, alguns exemplos, que é o balé fitness, o Muay Thai, o boxe, que vão criando-se aulas, métodos, né? Você falou um pouco dos princípios e da metodologia, né? O CrossFit deveria ter uma certa metodologia, um certo processo, né, dentro dos princípios, e acabam tendo as derivações. E aí as pessoas também criam e desenvolvem, por exemplo, que seria um derivado do CrossFit, e que pode sim acabar atingindo outras pessoas, né? Não quer dizer que seja ou melhor, ou que essa funcione menos ou funcione mais, mas as pessoas vão colocando e desenvolvendo ali as metodologias, né? Eu acho que Hyrox vai pegar também, Camila, eu acho que vai chegar, e eu acho que ele vai agregar, porque muitos boxes de CrossFit vão colocar aulas de Hyrox também. Mas sabe a minha dúvida, por exemplo, se é uma pista, eu já acho que é quase impossível, porque onde que você vai arrumar uma pista? Né? Eu digo de estrutura física, e aí já começam as adaptações, porque uma pista, se não for pelo menos, uma pista oficial seria de 400 metros, mas sei lá, se a pista aí é de 200, se é de 100, né? Então isso pode ser que seja uma coisa, que tenha que ser também uma nova adaptação. Sim, aqui no Brasil vai ter que adaptar, Camila, porque assim, aqui no Brasil, alguns lugares que tem aí, né, algumas academias, eles usam aquela esteira curva, sabe? Dificilmente vai colocar uma esteira Tecnogym, uma Life para fazer isso, porque ocupa muito espaço, tudo isso. Então não vai ter como. As adaptações já vai ser o quê? Correr na rua. Não vai ter outro jeito. Já começa por aí.
mas eu acho de que vai ter adepto pela simplicidade do que é Hyrox. Hyrox é muito mais fácil de você aprender e você fazer uma aula do que CrossFit. CrossFit tem levantamento de peso que você tem que ter muita técnica para fazer, que aí é onde as pessoas se machucam, é na falta da técnica e mobilidade. E Hyrox, eles são elementos mais simples. Só que você vai ter que ter mais máquina, que é o esqui, que tem o esqui, e tem que ter o remo também, que são coisas no Brasil, Camila, que a gente não faz ideia, mas são caros. E aí, essa competição, você sabe quanto tempo ela dura? A prova, se você for aí ver o tempo dos pro de Hyrox, é 1 hora, 1h02. É uma corrida longa. E assim, não tem time cap, não tem tempo limite para que você termine. Ela você pode fazer também sozinho ou em dupla, né? Duplas tem várias modalidades. Você pode fazer cada estação, pode fazer corrida junto, divide a estação. Tem várias partes também que você pode fazer isso. E outra coisa que chama a atenção do Hyrox é justamente que é como se fosse uma corrida de rua. Porque imagina quem vai assistir, eu não sei se vocês já foram assistir uma competição de CrossFit, mas é sério, você fica lá o dia inteiro para assistir uma prova de 10 minutos de manhã, uma prova de 5 minutos à tarde e uma prova de 15 minutos depois, te mata o dia inteiro. O Hyrox não vai ter isso. E não é só para quem assiste, para quem pratica também. Porque o Hyrox, ele tem várias largadas, né? Então, eu vou correr esse sábado. Eu vou marcar o meu horário da largada às 9 da manhã. Tem um amigo meu que vai correr às 10h30. Tem outro que vai correr. Então, chegou, correu, tchau, acabou. CrossFit é o assunto do Band News em Forma, que está com os microfones abertos para o profissional de educação física Vander Ribeiro. Quando a gente estava falando no começo do programa sobre a definição, né, o que é o CrossFit, a gente comentou dessas variações dos exercícios. Na mesma semana vocês fazem vários treinos. Por que é importante ter essa variação? Essa variação faz parte da metodologia, né? Então, como eu falei, ele é variado, mas ele não é aleatório. Só para lembrar que CrossFit ele tem que tentar equilibrar as 10 habilidades físicas. E para que haja esse equilíbrio, tem 3 tipos de exercícios. Exercícios de levantamento de peso, tudo que envolva levantamento de peso. Pode ser o levantamento de peso olímpico, pode ser exercícios de strongman, pode ser exercícios de powerlift, exercícios de ginástica, tudo que envolva ginástica, calistenia, exercício com o peso do corpo, seja no solo, nas argolas, naquelas cordas, nas barras, e exercícios cíclicos, né, monoestruturais, que aí entra bicicleta, remo, salto de corda, corrida, se tivesse uma piscina, natação. Então, imagina se eu pegar um exercício de cada, quantas uniões de exercício eu não tenho, quanto que eu não posso fazer? Hoje eu só coloco peso e corrida, amanhã eu coloco monoestrutural com ginástica. Então, essas combinações são muitas variações, né? Então, isso é o que é legal do CrossFit, que não fica nada monótono também. Você sabe que tem uma coisa que eu acho tão importante a gente falar para os ouvintes, Bruna, que quando a gente entende de todas as capacidades e habilidades que você desenvolve ali, isso que o Vander falou no início, da individualidade e tudo que é desenvolvido, porque não é que você vai falar, então a corrida é ruim, então o ciclismo é ruim, porque é cíclico, é o mesmo, mas o CrossFit ele tem essa qualidade, a gente não pode deixar de valorizar, porque você treina muitas capacidades, por mais que o nível seja muito de iniciante, e a gente sabe que o nosso corpo, quanto mais a gente puder trabalhar essa diversidade toda de estímulos, né, de uma, óbvio, aí dentro, com o CrossFit, seguindo a metodologia, é muito interessante, você desenvolve o corpo de uma maneira muito completa. Sem dúvida, o que você falou, Camila, não tem outro jeito, tá? Você melhorar as 10 habilidades, seja de um idoso, ou seja, de qualquer outra pessoa. Todo mundo precisa fazer força, todo mundo precisa agachar, todo mundo precisa ter o mínimo do cardio, e sem contar que quanto mais você aumenta essas habilidades, a probabilidade de você ser uma pessoa mais saudável é muito maior. Então, esse é o bom do CrossFit, né? Que você fica, ele ser variado, e esses eventos, você está sempre preparado para o desconhecido e desconhecíveis. Você não sabe o que você pode fazer até você começar a treinar, né?
O Band News Informa está no ar. Hoje a gente está recebendo o profissional de educação física Vander Ribeiro para falar sobre o sucesso do CrossFit no Brasil e no mundo. E Vander, é muito engraçado ver algumas pessoas que tiram sarro de quem pratica CrossFit por vários preconceitos, várias ideias erradas que as pessoas têm. E eu já ouvi muito do pessoal falando, pô, você paga a academia de CrossFit para ir correr na rua. Eu não sei se é uma coisa comum, se vocês já ouviram também, enfim. O que é aquela corridinha que acontece na rua, no bairro? Não, já, todo mundo fala isso, né? Mas é um tipo de brincadeira, porque você para e pensa, assessoria esportiva também, você paga para correr sozinho ainda, muitas vezes, só recebe lá, seu professor às vezes nem te corrige, e nem por isso quer dizer que eu seja uma má atividade física ou não, né? Mas é porque o CrossFit, eu entendo também, porque teve vários memes, tem muita gente do CrossFit que até faz meme de propósito, assim, para zoar, e o CrossFit, quando chegou no Brasil, também houve uma guerra que foi muito grande, que foi com o pessoal da musculação, Porque, primeiro, o slogan da CrossFit no Brasil, quando eu lembro que tinha, era assim, o nosso aquecimento é o seu treino, tipo... E aí os agressivo, aquela coisa agressiva. Boa. Né? E essa coisa do CrossFit agressivo também teve lá atrás, Camila, isso foi uma coisa que mudou muito, tá? Eu lembro nitidamente, assim, que você sabe que os boxes de CrossFit eram todos meio militar, assim, né? Chegou atrasado, tem castigo, paga burpee, não pode falar no horário de aula. E lá atrás, eu, por ter uma outra expertise, já notava de que isso não fazia parte da minha cultura. Então, eu, sinceramente, eu sou um dos primeiros boxes a que o cara chegava atrasado e nunca mais pagava burpee. Por quê? Porque eu entendia, o cara tá atrasado, veio correndo, saiu do trabalho correndo, vai chegar aqui 10 minutos atrasado, eu vou falar para eles, tem que fazer 20 burpees ainda para entrar na aula. Eu olhava e falava, não, se troca, vai lá, põe a sua roupa, vem cá, tá tudo bem? Tá, então vambora, continua o treino. Ser mais acolhedor do que essa coisa ser militar, sabe? E isso também é uma coisa que mudou muito em vários boxes de CrossFit, tá? Hoje em dia, vários já pensam desse jeito, mas são expertise. Agora, quanto aos memes, vai ter a galera que fala, os caras do CrossFit correm na rua, paga pra correr na rua, porque também não dá pra colocar esteira no CrossFit, não tem como. Não tem ar-condicionado, todo mundo fala isso também, faz parte, não vai ter outro jeito. Mas essa corrida na rua, ela é um aquecimento? Não, depende. A aula de CrossFit, você pode colocar o aquecimento, corrida, é como eu falei, não existe nada engessado, né? Ou você pode colocar como parte da hora metabólica ali do treino, do workout, que é a parte final do treino, né? Então pode variar, pode ser tiros de 200, 400, 800, ou mesmo provas longas de corrida. No CrossFit também faz parte o Endurance. E vou te falar que é onde mais pega qualquer atleta de CrossFit, hoje em dia está sendo muito mais a parte de Endurance. Porque normalmente, né, Bruna, eles fazem, por isso que sai muito na rua, às vezes eles fazem 2 quarteirões, uma volta no quarteirão, que é essa distância entre 100 metros e 800 metros, né, Vander, que acaba tendo variação dentro do treino da proposta daquele dia, né, então isso faz, aí você acaba vendo as pessoas no meio da rua saindo para correr. Para correr você vai ver CrossFit, mas o CrossFit, assim, agora eu vou falar uma outra coisa também, eu acho que é um lugar, isso eu não vou falar do meu lugar, tá? Vou falar de outros também, que é o que eu vejo. É um lugar extremamente acolhedor, sabe? Para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de comunidade. Isso é muito bacana de boxe de CrossFit também. Vira uma comunidade mesmo. Porque eu tenho a sensação de que pode assustar as pessoas, né? Assim, digo, quem não tá acostumado ainda a frequentar esse tipo de espaço, porque o pessoal fica grande, né, Vander? E aí, quando você entra lá, você se sente um estranho. Perfeito, Bruna, por isso que assim, como eu falei, eu já estou há muitos anos nisso, eu já tive um lugar que você chegava, já estava todo mundo sem camisa, aquele lugar todo preto, escuro, nossa, já assustava logo quem olhava e falava, nossa, não vou treinar isso jamais. Hoje em dia, o meu espaço é extremamente diferente disso, ele é extremamente clean, não tem nada disso que assombra as pessoas, aquela caixa preta, um box preto, o piso já é preto, né, então não tem nada que assuste isso, então isso também mudou bastante no CrossFit, ser muito mais acolhedor, as pessoas chegarem, ter mais atenção. Antigamente não tinha nem recepção os boxes de CrossFit. Você chegava, entrava lá, o cara demorava 3
semanas para responder. Hoje em dia não, tem recepcionista, é limpo, tem um vestiário bacana, não é simplesmente qualquer... E isso não é só no Brasil não, tá? Fora do Brasil também já foi muito assim. E hoje você estava comentando com a gente fora do ar, Wander, que tem diminuído um pouco a quantidade. Você acha que isso tem mais a ver pela febre louca ou pelas pessoas realmente aderirem e gostarem? Não, para falar a verdade é assim, tem diminuído, Camila, o número de afiliados da CrossFit, a marca CrossFit. Primeiro que muitos já ganharam low haul e não precisa da marca mais para nada, sendo que a marca, teoricamente, só vê a fonte de dinheiro e não ajuda tanto os afiliados como poderia. Segundo que todo mundo sabe que quando tem uma argola pendurado, tem fazendo exercício na barra ou correndo na rua, já é CrossFit. Não precisa nem falar se você é ou não e se você é afiliado ou não. E é como eu falei, lá atrás, quando as pessoas não eram afiliadas e usavam cross-training, todo mundo olhava e falava, é o genérico do CrossFit. E não é o genérico, né? Porque já existia cross-training, só mudou o nome para CrossFit. E CrossFit tem que lembrar, não é o esporte. CrossFit é uma marca. O esporte mesmo que todo mundo chama hoje é o functional fitness, né? É isso que todo mundo chama hoje, que é o tipo de treinamento. Só que a metodologia é CrossFit? É CrossFit, é esporte, é tudo isso. Aliás, quais são os principais equipamentos que vocês usam no CrossFit? Para você começar um box de CrossFit, para falar a verdade, você pode até treinar CrossFit sem ter nada, Bruna. Que assim, se você tiver o peso do corpo, tiver uma barra para você se pendurar, dá para você fazer inúmeros treinos de CrossFit sem usar nenhum tipo de material. Mas hoje, um espaço para que seja bom, ele tem que ter remo, tem que ter bicicleta, ele tem que ter umas boas barras de levantamento de peso, tem que ter manutenção nessas barras, porque assim, não é porque a gente olha e fala, é uma barra de ferro. Não, a barra ela tem um rolamento, ela evita com que você se machuque, tem que ter um bom dumbbell, uma bola muito boa. Ô Wander, e a participação da mulher e do homem nesses anos todos? Como que você vê a evolução dentro dos homens e mulheres dentro do CrossFit? Posso até estar enganado, mas eu acho que tem muito mais praticante feminina, viu? Atualmente, ou lá atrás, desde o começo? Isso, praticante, não atleta, tá? Atleta tem muito mais, os meninos se dedicam muito mais e não tem afato e tem uma esperança de viver disso, tudo isso. Mas no meu espaço tem muita mulher na aula, qualquer aula tem bastante mulher de verdade. E o CrossFit foi um acolhedor para isso também, né? Eu tenho a sensação, agora você me falando, Wander, você acha que as mulheres também se sentem mais confortáveis num ambiente desse? As que normalmente não praticavam nada pelo fato de não ter, de ser uma coisa menos glamourosa, ela é mais rústica, ela tem menos cobrança ali da estética da roupa. Você acha que isso atrai também? Esse acolhimento acho que é muito maior. Você me falando isso, que tem aumentado bastante o número de mulheres, me vem muito isso à cabeça, né? Com certeza, Camila. Primeiro que assim, se você falar qual é o objetivo maior do CrossFit, não é a estética. A estética vai ser se acontecer, porque não é só com treino. Agora, você tem aquela menina que de repente até se sente um pouquinho mais cheinha, tudo isso, ela vai chegar no CrossFit, ela vai levantar peso, ela vai conseguir correr, ela vai conseguir fazer tudo. E o que menos alguém vai fazer lá é olhar para o corpo dela. Porque lá dentro, para falar a verdade, a gente não está no que o seu corpo vai se transformar esteticamente, e sim no que ele vai fazer, né? O que você vai fazer com o seu corpo? Eu sou gordinha, tô cheinha, mas eu consigo correr, eu consigo levantar peso, eu consigo fazer tudo. É excelente, é isso. O CrossFit completa 25 anos de criação em 2025 e é o assunto do Band News em Forma. A gente está conversando com o profissional de educação física, Wander Ribeiro. E há pouco, Wander, você falou algo que eu só parei para pensar agora. Box de CrossFit não tem espelho. Tem um motivo para isso? Tem. É justamente para você tirar esse reflexo de que todo mundo fica se olhando, fazendo tudo isso. Mas, hoje em dia, alguns lugares já tem espelho também, porque você ajuda os alunos mais iniciantes, com a coordenação motora, de aprendizado, tudo isso. Mas tem que lembrar de que no dia a dia ninguém vai ficar olhando tudo isso. E normalmente os boxes que tem espelho também, é uma parte de espelho e acabou. Não é o box inteiro, né? Não existe isso. A evolução das pessoas dentro do CrossFit costuma ser alta, é rápida, né? As pessoas já veem o resultado de forma rápida? Então, vê. Isso é outra coisa, Bruna, porque é como você falou no começo, Bruna, que a fórmula que o Greg Glassman falava ali do CrossFit. Carga, distância mais velocidade, igual alta potência.
E é isso que tem que fazer. Então, o que eu sempre falo, se a pessoa vai fazer CrossFit ou não, ela vai treinar e ela quer resultado, o resultado está diretamente ligado à intensidade. E lembra o que eu falei, Bruna, a intensidade é individual, é respeitar o princípio do treinamento. E o CrossFit, por você estar ali com outras pessoas fazendo tudo isso, e quando você é um iniciante, você nem sabe o que é alta intensidade. Só que ao treinar, decorrência do tempo, você vai adquirindo essa... É como se fosse uma dose ali, pequenas doses todos os dias de alta intensidade. Isso dá resultado? Dá um resultado tremendo isso para quem começa a treinar. Então, mas tem que ser lembrado, isso é decorrente de tempo de treino, não é chegar e vou me matar no primeiro dia e já acabou. Não, eu já até explico, o primeiro dia, nem adianta você querer dar um tiro de 200 metros, porque você nem sabe o que é alta intensidade. Você vai dar um tiro de 200 metros e vai acabar o treino ali. Legal demais, quero agradecer muito a participação do profissional de educação física Vander Ribeiro, especialista em CrossFit, conversou com a gente sobre a modalidade hoje aqui no Band News em Forma. Vander, muito obrigada, viu, pelo seu tempo com a gente. Obrigada, Vander, foi ótimo. Valeu vocês, Bruna, obrigado, Camila, e quero falar de que o CrossFit é extremamente inclusivo. Busquem, primeiro, saber se existe profissional de educação física por trás disso, porque não é só porque é CrossFit ou qualquer outro tipo de treino. Isso é o mais importante. Saúde é em primeiro lugar. Camila Hirsch, hora da gente ir embora. Quem quiser evoluir com você, como é que faz? Bruna, espero então você, todos os ouvintes, para todos nós, que este ano a gente esteja mais preocupado com o que a gente faz do que como a gente está visualmente para os outros, né? Acho isso fundamental, que a gente consiga estar com muito mais saúde, preocupado com a nossa qualidade, o que a gente está conseguindo fazer, do que com a estética. Quem quiser me procurar é só me chamar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E você, ouvinte, já sabe, todas as edições do Band News em Forma estão no site bandnewsfm.com.br, tem a nossa playlist no YouTube, no canal da Band News FM e o nosso perfil no Spotify, Band News em Forma. Feliz 2025, se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.